Olá, meu nome é Janaína Leslão, sou uma escritora maringaense e tenho alguns livros publicados. Mas a história que eu vou contar para vocês não é sobre nenhum livro específico, e sim um pedacinho de uma de minhas histórias. A história que eu vou contar hoje para vocês se chama A Agulha Mágica. E por falar em agulha mágica, vocês já se perguntaram como surgiram as agulhas? Agulhas. Pois é. Eu fiz uma pesquisa e assim, as agulhas surgiram há muito tempo atrás, tipo 20 mil anos, 30 mil anos, muito tempo mesmo. Falam às vezes até tipo na Era do Gelo. Bom, uma coisa é que as pessoas viviam na natureza, não tinham casa, não tinham cidades. E as primeiras agulhas foram feitas de madeira ou de osso. Sabe aquela farpinha que entra assim, que entra no dedo e dói? Então, aquele é um pedacinho de madeira, fura. E bem esculpida, um pedacinho de madeira pode virar uma agulha. Um ossinho quebrado virava uma agulha. Para quê? Para unir pedaços de pele de animal, para fazer casaco, roupa, sapato, para se proteger do frio ou se proteger das grandes andanças que tinham que fazer para coletar alimentos ou algumas caçadas, né? Algumas fibras vegetais também para entrelaçar, então de agulha e osso. Mas a agulha mágica que eu vou contar para vocês, a história dela, não foi feita nem de agulha nem de osso. Passou muito tempo, as pessoas já haviam deixado a natureza e estavam morando em casas, já tinham até animaizinhos de estimação, já plantavam seus alimentos, tá? Quando surgiu a agulha de ferro. Isso mesmo, agulha de ferro. E só porque não era tão quebrável, era bastante durável, resistente, já foi considerada uma grande invenção. Mas essa também não era a agulha mágica. A agulha mágica, ela é de uma família de costureiros muito antigo e eu conheci ela com uma costureira chamada Ishtar. Ishtar parece um nome estranho, mas não é tanto não. Sabe, estrela, star, Ishtar. Ela era conhecida no Egito Antigo como Ísis e era a rainha do céu. Ela conduzia as estrelas durante a noite, de um lado ao outro do céu. Isso porque ela era, naquela época, a estrela da manhã, mas também já tinha sido a estrela da tarde. Então, Ishtar conduz as estrelas e conduz as nossas histórias. E de uma forma ou de outra, ela ou a agulha dela ou alguma coisa que a agulha dela costurou estão em todos os livros de contos de fadas que eu já escrevi. Bom, mas eu contei para vocês que a agulha mágica era da família de Ishtar. E a agulha mágica chegou na família de Ishtar quando já haviam inventado a de osso, a de madeira, a de ferro. As pessoas, né, já haviam inventado até o tear. Sabe, o tear é uma máquina que vai unindo os fios de linho, de algodão, para fazer as roupas mais parecidas conosco, cortinas, cobertores. Tá friozinho aqui, tá friozinho. Então, o tear foi uma invenção também muito importante. E a família de Ishtar está com essa agulha há muito tempo, mas assim, não é tipo tava com o bisavô da Ishtar, tava com o tataravô. Eles já eram de uma família de costureiros, né? Quando na época, eles moravam numa aldeia e eles costuravam profissionalmente em troca de alimentos, né? Então, assim, algumas pessoas plantavam milho, plantava trigo para fazer pão, plantavam umas frutas, plantavam legumes, né? Alimentos. E aí eles trocavam alimentos por costura. Então, por exemplo, alguém chegava e falava: nossa, acabei de colher esse balaio de milho verdinho para fazer pamonha, curau, se deixar secar esse outro tipo de milho dá para fazer pipoca. O que vocês acham? Vocês trocam esse balaio de milho por um casaco que a gente está precisando? A família de Ishtar falava: interessante, a gente quer. Ou também, por essa fornada de pães, a gente planta trigo, faz a farinha, assou esses pães e vocês poderiam trocar por uma saia, por exemplo? Ah, bacana, podemos. E assim eles iam se alimentando, costurando
e trocando as costuras por comida. Aconteceu que em um ano, numa época de frio, fez tanto frio, tanto frio, tanto frio que geou. A geada é uma fininha camada de gelo que vai se formando em cima das plantas ou até dos carros, hoje em dia a gente vê, e ela queima toda a plantação. É um prejuízo. E aí a comida diminuiu porque a geada acabou com a plantação. Depois, na época da chuva, que é boa também para se plantar, para preparar o solo, a chuva não veio e fez seca, de forma que todos os agricultores já não tinham tantos alimentos, já estava todo mundo passando fome e não ia trocar alimento por costura, porque as roupas é uma coisa que poderia esperar um pouquinho mais, iam se virando com as roupas que eles já tinham, e todo mundo estava meio que passando fome, mas a família de Esther estava passando muita fome, porque eles simplesmente não tinham mais coisas em casa, tinham pouquíssimas coisas para comer. Aí chegou uma noite, eles estavam em casa, bateu alguém na porta. Eles foram olhar lá pela fresta. Quem será que é? Viram alguém muito diferente deles. Essa pessoa chamou, porque eles não atenderam, chamou. Eles viram que tinha um sotaque diferente, falava meio diferente, nem parecia que era dali. E o que eles tinham visto era alguém com um jeito diferente, com uma cor diferente, com uns modos diferentes, com umas roupas estranhas. Abre ou não abre? Será que é alguém que pode fazer mal? E se for alguém que estivesse precisando de ajuda? E se fosse amigo? Se fosse uma pessoa bacana, que pudesse ensinar algumas coisas? Se reuniram e combinaram que iriam abrir a porta. Abriram a porta e sabe o que era? Era uma pessoa de outro lugar, era um estrangeiro que estava com muita fome. E já tinha batido na porta da vila toda e ninguém tinha aberto. Estava com fome. A família de Esther, muito bondosa, juntou ali um pouquinho de grão que eles tinham numa sopa rala e dividiu o último alimento com essa pessoa. Já era tarde, estava frio. O que eles fizeram? Ajeitaram ali para dormir, todos num único cômodo, tinha um fogãozinho de lenha ali que eles fizeram a sopa com os últimos grãos e uns colchões de palha e todos eles foram dormir nesses colchões. No outro dia, quando eles acordaram, cadê o estrangeiro? Tinha sumido. Será que roubou alguma coisa? O que aconteceu? Aí eles viram em cima da mesa que eles tinham partilhado os últimos pouquinhos de comida que eles tinham, um objeto pontiagudo, uma agulha. E na mesa, no tampo da mesa, com o carvão que tinha esquentado, estava escrito assim, e eu vou ler essa parte porque é um texto, né? Que o estrangeiro escreveu, que eu achei muito bonito e é legal a gente não perder uma só palavra. Olha só, estava escrito assim: meu caminho é longo, minha vida é andar pelas estradas. Tenho poucos bens e entre eles a esperança de achar por onde eu ando pessoas tão solidárias quanto vocês. A esperança é o que há de mais precioso. Outro bem valioso que eu carregava comigo é esta agulha de ouro. Ela agora é de vocês. Com ela poderão costurar qualquer tecido que exista no mundo. Reis e rainhas baterão à sua porta em busca de seus serviços e vocês não passarão mais necessidades. Também poderão ajudar todas as pessoas que de vocês precisarem. Tudo isso porque essa agulha é mágica, feita com o legítimo ouro do pote que fica no fim do arco-íris. Um desenho da agulha.
e do pedaço do bilhete que ele começou a escrever e que eu li aqui para vocês. A família de Esther mal podia acreditar. Na noite anterior, estavam passando fome e dividiram com alguém que eles sequer conheciam os últimos grãozinhos de alimento que eles tinham dentro de casa. E agora eles possuíam um objeto mágico com a promessa de que jamais passariam necessidades de novo e que poderiam ajudar as pessoas e tantas coisas. E naquele mesmo dia parou uma carruagem na frente dessa casa, pedindo para que eles costurassem roupa para toda a família real. E junto com a carruagem chegou os primeiros pingos de chuva que iam fazer com que a colheita e a plantação fosse possível e que as outras pessoas já pudessem voltar a plantar, a colher, a produzir e não necessitar mais passar fome. Eu fiquei sabendo que essa agulha poderosa que costura todos os tipos de tecido do mundo já costurou até machucados corpos de pessoas que estavam à beira da morte. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Num outro momento a gente se encontra e eu conto essa história para vocês.